Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. Estou passando no começo do vídeo para agradecer ao meu grande amigo Halisson Maciel, dono e criador do canal No Assista à Noite, esse que aparece na tela para vocês, por ter me cedido um dos seus vídeos, esse que vocês estarão ouvindo logo a seguir. Queria agradecer também pela grande narração e participação da Alice, dona do canal Jornal do Medo, esse que aparece na tela para vocês. Também gostaria de agradecer ao Wendell, um dos narradores do canal No Assista à Noite, onde ambos narraram muito bem esse relato, e tenho certeza que vocês vão gostar. Deixarei o link do canal do Halisson no primeiro comentário fixado, assim como também o canal da Liz, o Jornal do Medo. E muito obrigado, Halisson, pelo vídeo. Sei que os inscritos vão gostar. Fiquem agora com esses relatos cabulosos, um mais sinistro que o outro. Desde que eu me entendo por gente, minha família tem o costume de passar o Natal e o Ano Novo na fazenda dos meus avós, no interior do Paraná. Eles dizem que é para fugir da agitação e da violência da cidade grande. Mas eu sempre achei que havia algo mais por trás desta tradição. Eu tinha 15 anos quando eu descobri o que era. A fazenda dos meus avós ficava isolada no meio do nada, cercada por uma floresta densa e escura. A única estrada que levava até lá era de terra batida, cheia de buracos e pedras. Não havia nenhuma outra casa por perto, nem sinal de telefone ou internet. Era como se estivéssemos em outro mundo, longe de tudo e de todos. Na noite de Natal, depois de uma ceia farta e deliciosa, todos nós nos reunimos na sala de estar em volta da lareira. Meu avô, que era um contador de histórias nato, começou a nos entreter com suas lendas e causos de assombrações, fantasmas e monstros que habitavam a região. Eu adorava ouvir essas histórias. Mesmo que algumas dessem arrepios, ele falava com tanta convicção e detalhe que parecia que ele tinha visto tudo com seus próprios olhos. Foi então que eu me lembrei de uma coisa que meus amigos da escola tinham me contado. Eles disseram que suas famílias só comiam a ceia de Natal à meia-noite e que depois trocavam presentes e se abraçavam desejando felicidades. Eu achei estranho porque na minha família era diferente. Nós sempre comíamos às 8 horas da noite e depois íamos dormir cedo sem muita festa. Eu nunca tinha questionado isso, mas naquele momento eu fiquei curioso. Aproveitei uma pausa da história do meu avô e perguntei para ele: Vô, por que nós comemos a ceia tão cedo? Por que não esperamos até meia-noite como as outras famílias? E assim que eu fiz essa pergunta, eu percebi que algo estava errado. O rosto do meu avô se fechou e ele olhou para os meus pais e tios com uma expressão de preocupação. Eles também pareciam assustados e nervosos. Ninguém respondeu a minha pergunta. Eles apenas se entreolharam, como se tivesse um segredo que não podia ser revelado. Eu fiquei sem entender nada, mas também não insisti. Achei que eles tivessem algum motivo para fazer as coisas do jeito deles, e que talvez fosse algo pessoal ou religioso. Resolvi deixar o assunto de lado e voltar a prestar atenção na história do meu avô. Ele continuou a nos contar sobre as criaturas que rondavam a floresta, como o saci, a mula sem cabeça, o curupira e o boitatá. Mas ele disse que a mais perigosa e temida de todas era o lobisomem. Um homem que se transformava em um lobo feroz nas noites de lua cheia e que atacava qualquer um que cruzasse o seu caminho. Ele disse que o lobisomem tinha uma preferência especial por crianças, as que não eram batizadas, pois elas eram mais fáceis de serem capturadas e devoradas.
Eu senti um calafrio ao ouvir isso, pois naquela noite havia 2 crianças recém-nascidas na casa. Os meus primos gêmeos, que tinham nascido há apenas 2 meses. Eles ainda não tinham sido batizados, pois os pais deles queriam esperar até o ano novo para fazer uma cerimônia mais bonita e com convidados. E eu olhei para eles, que dormiam tranquilamente no berço, e me perguntei se eles estavam seguros ali. Meu avô percebeu meu olhar e disse: "Não se preocupe, meu filho. Nós estamos protegidos aqui dentro. Nós temos fé em Deus. E Ele não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Além disso, nós temos os nossos cachorros, que são bravos e fiéis, e que não deixam nenhum bicho estranho se aproximar da casa. E se por acaso algum lobisomem aparecer por aqui, nós temos as nossas armas, que são de boa qualidade e bem afiadas. Nós sabemos como nos defender, e não vamos deixar que nada nem ninguém nos faça mal." Eu fiquei um pouco mais tranquilo com as palavras do meu avô, mas ainda assim eu senti uma certa inquietação no ar. Eu olhei pela janela e vi que a noite estava escura e silenciosa. A lua estava cheia e brilhante, iluminando a estrada de terra que levava até a fazenda. Eu me perguntei se havia algum lobisomem por ali, espreitando na sombra, esperando uma oportunidade para atacar. Eu não sabia, mas naquela noite eu iria descobrir. Algumas horas depois eu estava dormindo, no quarto que eu dividia com meus pais e meus irmãos. Eu tive um sonho estranho, em que eu estava na floresta correndo de um lobo enorme e feroz, que rosnava e babava tentando me atacar. Eu corria o mais rápido que podia, mas o lobo era mais rápido e mais forte. Ele estava quase me pegando, quando eu acordei com um barulho alto e assustador. Era um grito, um uivo, um rugido, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Era o som que vinha do inferno, que gelava o sangue e arrepiava a pele. Eu me levantei da cama, assustado, e vi que meus pais e meus irmãos também tinham acordado. Eles estavam com os olhos arregalados e as bocas abertas, sem saber o que fazer. Eu ouvi passos apressados no corredor e vi o meu avô e meus tios passarem pela porta do quarto, cada um carregando um pedaço de pau ou de ferro na mão. Eles pareciam assustados, mas também determinados. Eles gritavam uns para os outros, dizendo que tinham que proteger a casa e as crianças, que tinham que enfrentar o bicho, que tinham que matar o lobisomem. Eu não entendi nada. Lobisomem? Que lobisomem? Aquilo era real? Aquilo era possível? Eu perguntei para minha mãe o que estava acontecendo, mas ela não soube me responder. Ela só me abraçou forte e me disse para ficar quieto e rezar. Eu ouvi outro grito do lado de fora, mais alto e mais perto. Eu me soltei do braço da minha mãe e fui até a janela, que tinha algumas frestas de madeira que permitiam ver o que se passava lá fora. Eu olhei por uma dessas frestas e vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Na estrada de terra, em frente à casa, havia um animal enorme e monstruoso, que se parecia com um lobo, mas que era muito maior e mais deformado. Ele tinha um pelo negro e emaranhado, os olhos vermelhos e brilhantes, os dentes afiados e amarelos, as garras longas e curvas. Ele soltava fumaça pelas narinas e salivava pela boca, e tinha um cheiro horrível de carne podre e sangue coagulado. Ele era o lobisomem, o mesmo que eu tinha sonhado, o mesmo que o meu avô tinha contado. Ele estava furioso e parecia estar com muita fome.
Ele corria de um lado para o outro procurando uma forma de entrar na casa. Ele batia e arranhava as portas e janelas, tentando arrombá-las. Ele rosnava e uivava, tentando nos intimidar. Olhava para dentro da casa procurando as suas presas. Por fim, não conseguiu entrar e sumiu no meio do mato. Aquele fim de ano ficou marcado na minha vida para sempre. Uma das mais famosas lendas dos povos ribeirinhos da Amazônia é a lenda da Iara. Contam que Iara era uma indígena guerreira muito forte e valente, que, por ser a preferida do cacique, despertou a inveja de seus irmãos. Decidiram então fazer-lhe uma emboscada, mas por ser forte e destemida, acabou por matar a todos. Temendo o castigo do cacique, fugiu para a beira do rio, onde foi encontrada e morta. Os peixes salvaram seu corpo e a transformaram numa linda mulher com cauda de peixe. Iara canta nas pedras com uma voz tão doce que atrai os homens que vão até ela, levando-os para o fundo dos rios. Eu sempre achei essa história muito linda e triste, até conversar com seu Chico. Seu Chico, um caboclo que vivia em Santana do Jaguaribe, uma cidade que passei. Não acredite nessas histórias que a mãe d'água é uma linda mulher, não, Naná. Aquilo que eu vi não é desse mundo. Não. Aquilo que eu vi só pode ser um demônio em forma de mulher. Como assim, seu Chico? Vou te contar. Eu estava pescando na beira do rio. Na época, eu era jovem e forte. E aguentava trazer o saburá cheio de peixes com uma mão só. Eu tinha saído cedo. Já estava com os sacos cheios de peixes. E assim resolvi parar para comer na beira de umas pedras. Comi, tomei um pouco de cachaça e encostei para tirar um cochilo. Da margem onde eu estava, comecei a ouvir um barulho na água, como se alguém estivesse nadando perto dali. Eu olhei e havia uma mulher, saída não sei de onde, olhando para mim. Confesso que era uma mulher muito bonita, com longos cabelos negros e os olhos mais verdes que eu já havia visto. Ela sorriu para mim, submergindo na água, e eu imediatamente mergulhei atrás. Eu estava hipnotizado. Nunca tinha visto uma mulher tão bela em toda a minha vida. Ela nadava para o meio do rio em direção a umas pedras. E cada vez que eu me aproximava, ela se afastava um pouco mais. Toda vez que eu parava, ela aparecia mais na frente, me incentivando a segui-la. Teve uma hora que eu cansei dos joguinhos dela e falei: se tu me quer, aparece logo, mulher. Não vou ficar nadando atrás de você o dia inteiro. Pra que eu fui falar isso? Ela apareceu na minha frente, enorme. Tirou seu disfarce de encantamento e por baixo da pele havia umas escamas verdes de peixe. Seus olhos agora eram negros e uma boca gigante, igual à boca de uma piranha, cheinha de dentes enormes e afiados, e se arregalhou para mim. Ela sorriu aquele sorriso horrendo e pulou para me morder. Eu coloquei meu braço na frente e ficou atravessado naquela boca horrível, aberta e pronta para me arrancar o rosto inteiro, e comecei a lutar por minha vida. Eu puxava, socava, e quanto mais eu lutava, mais era levado para o fundo do rio. Quando eu estava quase perdendo as forças, me lembrei da faquinha de escamar peixe que ainda estava no short. Puxei com a outra mão e cravei inteirinha nela. Eu ouvi um grito, como se fosse uma sirene, um chiado alto, e fui jogado longe. Consegui chegar à margem, mesmo sangrando muito, e quando olhei para trás, vi um rabo de peixe enorme batendo nas águas e sumindo.
Meu braço latejava e doía muito. E fui andando até a saída da mata, aonde eu desmaiei. A sorte foi que meus primos, vendo a canoa abandonada, saíram para me procurar e me acharam sangrando deitado no chão. Eu estava olhando meio cética para o seu Chico. Você não está acreditando não, né? Pois olha aqui. Ele estendeu o braço para mim e dava para ver, apesar de todos aqueles anos, um grande pedaço de carne faltando em seu braço e as marcas de dentes ao lado da marca dos pontos. Aquela diaba arrancou um pedaço do meu braço e só não me matou porque espetei ela com a faca. Nunca mais fui pescar sozinho e tenho medo até os dias de hoje. Toda vez que entrava no rio, parecia sentir aquela coisa me espreitando, só esperando para me pegar. Isso é para aqueles que têm ideias românticas com sereias. Elas são seres perigosos que podem sim matar. Esse é o meu relato. Tu lembra sim. Tu lembra? Eu acho que tu vai lembrar da história. Eu já contei em live. Acho que em todas as lives que a gente fez lá no começo do canal, 2 anos atrás, que o meu avô me contava que... infelizmente eu não lembro local, eu não lembro de data, eu não lembro de nomes, porque... Tipo, isso faz tanto tempo, né? Eu era criança. Era daquele padrão aí que a gente vê alguns relatos dos netos que vão passar o final de semana na casa dos avós, no sítio no interior. Mas no nosso caso, todos os sítios que o meu avô trabalhou como caseiro para outras pessoas, para militares inclusive aqui de Tefé, nenhum tinha energia elétrica, todos eram na lamparina. Alguns eram na beira do rio, no Paraná aqui do Solimões de Tefé. Tomava banho no rio a tarde todinha, mas tinha que sair da água antes de 6 horas da tarde, senão a mãe d'água pegava, né? A mãe d'água era para assustar os meninos e o boto era para assustar as meninas. Mas isso eu só percebo hoje, né? Eu só percebo hoje esse padrão. Então, nessas idas e vindas, minha, dos meus irmãos e dos nossos pais, para os sítios, que isso aconteceu várias vezes, um dos sítios que o meu avô foi caseiro, ele contou uma história, inclusive, repito, várias vezes ele contou, um pescador que foi fastiar, eu acho, com a lança. Era numa canoinha pequena, que cabia só a pessoa e mais um peixe grande, né? Porque a ideia era pegar peixe grande, né? Pirarucu, que a gente chamava e chama aqui de mãe d'água. Yara foi o nome que a gente aprendeu na escola e na televisão, mas aqui é a mãe d'água. E também ela não é necessariamente uma mulher peixe, né? Não é igual uma sereia da mitologia grega, não é igual a do Cidade Invisível. É tipo essa uma entidade feminina das águas, né? Porque dependendo de um relato para o outro, ela muda totalmente a aparência dela, né? E esse homem, ele viu assim, numa direção perto da canoa dele, o rabo do peixe, né? Peixe grande, assim, fez barulho, ele viu o rabo sair da água, espirrou a água. Só que isso foi em questão de segundos, né? Questão de segundos, foi muito rápido. Ele calculou mais ou menos onde ela estava. E quando ele foi lançar na região onde era a cabeça, já que ele viu o rabo por um lado, ele calculou onde a cabeça, o tronco estaria, era uma mulher. E ela estava assim meio que apoiada na beira da canoa, olhando para ele. Não lembro das características, eu acho que nas outras lives eu tenha contado alguma característica, mas na verdade eu não lembro direito das características que o meu avô tenha falado, mas ela era linda, 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 linda. E ela mergulhou e foi embora. Esse homem chegou a voltar para a comunidade dele, só que ele não voltou mais normal. Todas 6 horas ele queria ir para a água, e ninguém conseguia segurar ele direito. Parecia que a pele dele virava sabão,
Não o sabão literalmente, é porque ninguém conseguia segurar ele, né? Ele escorregava pelas mãos e ia para a água. O pessoal tinha que amarrar ele e esperar passar, porque ele estava encantado, né? Falava delirado que ela estava cantando para ele. Aí entra aquela parte da Yara aí, da mídia, né? Da mídia que emprestaram da mitologia grega, mas a nossa mãe d'água não canta não. Pelo menos eu não vi outros relatos dela cantando, penteando os cabelos como sereia, não. Ela aparece, seduz e leva. E esse relato eu gostei muito aí, porque mostra ela que ela devora, né, as pessoas. Ela tentou devorar o senhorzinho aí do relato, e é mais ou menos isso mesmo. Os seres das águas, eles devoram as pessoas. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.